Bom dia. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, conhecer a igreja, a primeira igreja batista da Praia da Costa, que eu já tinha ouvido falar tanto, pastor Evaldo, pastor Thiago Cata, que é um amigo, e participar dessa conferência que tem sido incrível nesses dias. Eu estou realmente muito feliz. Também com o tema da conferência, que é Submersos. E por trás desse tema, essa ideia de viver uma experiência maior e mais profunda com Jesus, com Deus. Porque na verdade, eu não sei se você já entendeu isso, mas a vida cristã, a salvação é muito mais do que um ingresso para o céu. Jesus Cristo não veio ao mundo só para nos dar a oportunidade de um dia ir morar lá no céu, não é isso. Ele veio para nos convidar a viver uma nova vida, uma vida plena nele, já hoje, aqui e agora. Isso já começa aqui. E se você não tem vivido hoje uma vida plena, se hoje você não tem experimentado aquilo que Davi disse no Salmo 16:11, tu me mostras os caminhos que conduzem à verdadeira vida, e na tua presença eu encontrei plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Jesus Cristo disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. É sobre isso essa conferência, sobre essa vida abundante, sobre mais profundidade, sobre sair do rasinho e experimentar algo maior, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele também disse, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Deus tem planos incríveis para a sua vida e sonhos, e muitas vezes nós não estamos vivendo isso, porque nós ainda não entendemos qual é a sua vontade. Ficamos estagnados, vivemos ali nessa linha da mediocridade, e não experimentamos mais, não vamos além, e é sobre isso que nós temos falado aqui, sobre como ir além, como submergir, como mergulhar, como viver mais. E nós temos olhado para algumas áreas que precisam mudar em nossas vidas para que a gente possa experimentar mais. E nessa manhã, eu quero tocar num assunto que eu considero muito importante. Talvez você disse, mas o que isso tem a ver com o tema de experimentar mais e ir além? Tem tudo a ver. Hoje eu quero falar aqui sobre trabalho. Trabalhar para quê? E nós precisamos entender muito bem por que nós trabalhamos e por que eu trabalho, ou para que eu trabalho. Sabe por quê? Porque nós vamos passar 1/3 da nossa vida trabalhando. 1/3. O outro terço a gente passa dormindo, uns menos, outros mais. E o outro terço a gente passa na frente do Netflix, tá bom? E da televisão, ou fazendo outras atividades também. Agora, 1/3 da vida é muita coisa. E se nós não compreendemos o que nós estamos fazendo nesse tempo em que trabalhamos, nós não vamos viver uma vida plena e nós não vamos ser eficazes na nossa missão, no nosso chamado como cristãos aqui na terra. Então hoje eu quero trazer nessa mensagem rápida, nós vamos correr aqui um pouco da visão do reino de Deus para a sua vocação, sobre a sua vocação, sobre a sua carreira. Porque todos nós fomos chamados para servir a Deus, não só eu, ou o pastor Evaldo, ou o Thiago, que são pastores, mas você também, na sua profissão, na sua casa, seja em casa ou no trabalho, onde estiver, nós fomos chamados para trabalhar para esse Deus. E nós precisamos então responder essa pergunta, trabalhar para quê? Sabe por quê? Porque o trabalho é algo difícil, não é fácil trabalhar, não é? Trabalhar é complicado. Existem pesquisas que hoje mostram que 70% das pessoas estão infelizes no trabalho. As pessoas estão sofrendo no trabalho. E o trabalho hoje no Brasil é o principal causador de estresse. Os brasileiros só perdem para os japoneses entre os povos que mais sofrem com esse mal. Só que os japoneses, eles trabalham muito, sem parar, 12, 13, 14 horas por dia. O brasileiro nem trabalha tudo isso, mas para ele 8 horas já é demais, 40 horas na semana já é muita coisa. E muita gente sofrendo, reclamando, eu gostaria de ter outro tipo de trabalho, eu gostaria de fazer outra coisa. E os motivos para tanto estresse, segundo essa pesquisa, são vários.
Alguns vão dizer que o problema são os chefes, outros vão dizer que o problema é a pressão, outros vão dizer que é ter que trabalhar mais do que era o combinado, outros vão dizer que é não ser reconhecido e ter um salário menor, e diversos outros motivos as pessoas dão para essa realidade tão difícil do trabalho. Por isso, a nova geração, ela é uma geração, a geração de jovens atual, de adolescentes, ela é uma geração um pouco diferente, é uma geração que chegou no mundo querendo mudar tudo, é uma geração que não se contenta mais em fazer as coisas simplesmente por fazer, e eles querem entender o sentido, eles querem entender o significado, eles querem saber o porquê. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, quando aquele menino falava, mas por quê? Mas por quê? E aí o adulto virava assim, mas por que sim, Zequinha? Essa é a geração do mais por quê? Por quê? Por quê? Então essa geração tem levantado essa pergunta: trabalhar para quê? Recentemente a revista Época lançou uma reportagem sobre esses porquês dessa geração, falando sobre o que pensam os brasileiros com menos de 30 anos de idade, sobre diversos assuntos da vida. E um desses assuntos foi o trabalho. O que pensa essa nova geração sobre trabalho? E essa geração está em busca de respostas e um significado maior. E o Eduardo Migliano, criador de um site famoso que conecta o desejo do jovem com a empresa que se parece com ele, ele disse o seguinte: eu aprendi com o meu pai que o trabalho não serve só para pagar as contas, mas ele também pode ser uma causa. A gente precisa se perguntar: como eu posso melhorar o mundo? Existe a história de um passante que ele encontrou 3 trabalhadores que faziam a mesma atividade, mas eles olhavam para o seu trabalho com significados diferentes. E quanto maior o significado, mais fácil se torna o trabalho. Então esse passante passou pelo primeiro, assentando tijolos, e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: olha, eu estou assentando tijolos, estou colocando um em cima do outro. Legal. Foi para o outro, perguntou: o que você está fazendo? Ele estava fazendo a mesma coisa. Ele disse: olha, eu estou construindo uma parede. Ah, bacana. Chegou no terceiro e perguntou: o que você está fazendo? Ele olhou para o que estava fazendo e disse: eu estou construindo uma catedral. Então ele tinha uma visão maior do que ele estava fazendo, um plano maior, e aquilo lhe dava mais significado, mais motivação para fazer o que fazia. E é isso que essa geração está buscando e se questionando: qual é o significado disso? Para que serve isso? Por que eu estou fazendo isso? E nessa busca por respostas, eles têm encontrado diversas respostas. Alguns vão dizer que é para ficar rico, outros vão dizer que não é para ficar rico, mas é só para pagar as contas. Outros vão dizer que é para não ser um vagabundo, que o pai dizia assim: não pode ficar parado, seu vagabundo, vai trabalhar. E o cara trabalhou a vida inteira só porque não podia ficar parado. Outros vão dizer: não, trabalho é para a gente fazer o que a gente gosta. Essa geração é assim. Um dos lemas dessa geração é: faça o que você gosta, e aí você nunca vai precisar trabalhar. E eles falam isso como se fosse a coisa mais linda, eles postam no Facebook, e isso é um absurdo, porque mesmo quando você trabalha fazendo o que gosta, você precisa ralar muito com o suor do nosso rosto, não tem saída, não tem atalho. Eles também vão dizer que a gente trabalha para ser feliz, então eles procuram na vida deles algo que faça eles felizes. Eu quero um trabalho que me realize pessoalmente, eu quero um trabalho que me satisfaça, eu quero um trabalho que me faça feliz, plenamente feliz. Tudo na vida deles tem que fazer eles felizes. Trabalho tem que me fazer feliz, igreja tem que me fazer feliz, casamento, cônjuge tem que me fazer feliz. E se não me faz feliz, eu não quero mais, não gostei. Não está sendo bom para mim, não me faz feliz, tudo é descartável. Assim como eles se comprometem, eles se descomprometem logo, porque o que importa para eles são eles querem ser felizes. Outros ainda vão dizer que trabalho não é nada, trabalho é simplesmente uma consequência do pecado, e esse mundo é mau, e a gente trabalha por causa disso, e eu estou louco para chegar lá no céu eu não vou precisar trabalhar, eu vou encostar numa nuvem, vou ficar assistindo lá a Big Band tocando, e lá no céu vai ser demais, eu vou ter uma harpa na minha mão, e o cara pensa que o céu é isso. Sabe qual é o problema dessa turma? É que na busca por significado, eles estão se perdendo. Veja só esse exemplo da revista Veja.
essa moça foi questionada sobre as decisões dela com relação aos estudos e trabalho. E aí perguntaram para ela o seguinte: estudar jornalismo ajudará você na nova carreira que você está buscando? E ela respondeu o seguinte: claro, eu fazia direito, desisti e pensei em entrar em veterinária, porque eu amo muito animais. Também quis estudar teatro, eu acho legal cinema, ser atriz, diretora, cineasta, só que cineasta é só para quando eu for mais velha, com 30 ou 40 anos. E aí a Veja perguntou o seguinte então para ela: mas como você foi parar no jornalismo? E ela disse: eu estava tomando todinho no café da manhã. Na embalagem do todinho tinha um negócio que explicava as profissões na linguagem de uma criança. O dessa era jornalismo. Eu li e falei: caramba, é isso que eu tenho que fazer. Tem tudo a ver com ser modelo. Entendeu as conexões? Apesar de ser engraçado, essa é a realidade de muitos jovens hoje. Muitos jovens estão vivendo assim. Então nós precisamos responder essa pergunta: trabalhar para quê? Se nós queremos viver uma vida mais abundante, se nós queremos viver uma vida mais plena. E portanto, eu gostaria de mostrar para vocês o que disse o pastor Timothy Keller no seu livro Fé e Trabalho, em que ele disse o seguinte: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. E o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Então a ideia do pastor Tim Keller é que nós precisamos entender que todo e qualquer trabalho humano não é só uma tarefa. Não importa o que você faz, não importa onde você está, não importa o quão insignificante pareça o que você está fazendo, não existe trabalho insignificante. As coisas que você faz, por menores que sejam, elas não são simplesmente uma tarefa, elas são um chamado. Se você tem uma profissão formal ou informal, se hoje você é um adolescente em casa e o teu trabalho é lavar a louça, ou se o teu trabalho é na igreja arrumar as cadeiras, seja onde você estiver, tudo o que nós fazemos para Deus, é um chamado de Deus. E trabalho só é vocação, você só trabalha na sua vocação se você trabalhar fazendo para quem te chamou para fazer isso. Vocação, esquece esse conceito do mundo de vocação, de que vocação é eu fazer o que eu gosto. Eu quero descobrir o que eu gosto para trabalhar na minha vocação. Não, vocação, a palavra vocação vem do vocare, que significa chamado. Por quem nós somos chamados, quem nos vocacionou para o trabalho? Foi Deus, foi Ele que nos chamou para trabalhar. E você só trabalha na sua vocação quando você trabalhar compreendendo que tudo que você faz, você deve fazer dedicando, consagrando o seu trabalho com excelência a esse Deus. Porque esse Deus é um Deus trabalhador. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz que lá no começo do mundo existia um Deus trabalhador. E esse Deus trabalhador, Ele criou o mundo a partir das coisas que não tinham forma. E Ele fez um trabalho excelente em 6 dias de muito trabalho, com muita dedicação, com muita excelência, expressando através da criação toda a sua majestade, toda a sua glória, em cada detalhe da criação. E esse Deus trabalhador trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou, e Ele não precisava descansar. Mas por que Ele fez isso? Porque Ele desde o começo queria ser uma referência, um exemplo para nós de como viver. E se nós queremos viver uma vida plena e desfrutar das bênçãos de Deus e ter prazer na vida, nós precisamos, como esse Deus, trabalhar duro. Ele é um Deus trabalhador. A Bíblia começa falando de um Deus trabalhador. Trabalho não é consequência do pecado. Deus trabalha. Trabalho é algo honroso. Trabalho é algo especial. E esse Deus trabalhador, Ele deu uma tarefa para nós. Ele diz: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para... Qual foi o propósito? Para que o homem cuide e cultive o jardim. Sabe o que significa isso? Trabalho. Deus nos colocou nesse jardim, nesse mundo, nesse planeta,
para trabalhar para Ele, cuidando desse mundo, trabalhando, cultivando. E esse Deus é incrível porque Ele trabalha e no final de cada dia Ele olha para a criação e Ele tem prazer. E no último dia, no 7º dia, diz que Ele olha para a criação, Ele vê que tudo ficou muito bom e então Ele se realiza na sua criação. Então Ele tem prazer na sua criação. Por isso a palavra de Deus nos mostra que trabalho funciona assim. Primeiro eu ralo, primeiro eu suo a camisa. Então o resultado do trabalho é o prazer que Ele me dá, são as bênçãos de Deus. O problema é que hoje nós queremos ter prazer antes de trabalhar. O problema é que hoje a gente quer o resultado antes do esforço, antes de suar a camisa. Mas o que a palavra de Deus está mostrando é isso. O sábio de Eclesiastes, ele disse: beba a sua bebida e coma a sua comida, porque elas são o resultado, a bênção de Deus na sua vida pelo seu trabalho. Então o prazer eu encontro no resultado, quando eu me esforço, quando eu ralo, o resultado do meu trabalho, ele gera prazer. Agora nós fomos colocados nesse mundo para trabalhar, para ralar, e não sem significado, mas trabalhar para esse Deus criador, excelente, maravilhoso, em cada detalhe da criação. Por isso, como disse também o livro, o Evangelho no Trabalho, servindo a Cristo através da sua profissão, o autor disse o seguinte: o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo ou de ganhar dinheiro. O trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Deus. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos servindo a Deus. Servir a Deus não é algo só para a igreja, só na igreja, só na Big Band, ou só no louvor, ou nas crianças. Não, servir a Deus não é algo só para pastor, servir a Deus não é algo só para missionários, servir a Deus é uma tarefa nossa no mundo, em todas as áreas. E quando Deus disse, rogo que enviem mais trabalhadores para a seara, Ele não estava falando de pastores e missionários, Ele estava falando de engenheiros, de médicos, de advogados, professores, pessoas espalhadas em todas as áreas da sociedade, em repartições públicas, em hospitais, em obras, em escolas, cristãos espalhados, levando o nome de Jesus a campos em que pastores nunca vão alcançar, que missionários nunca vão chegar. Todos nós, na área que estivermos, estamos servindo a Deus, mesmo na sua casa. Tudo que nós fazemos é um trabalho que nós prestamos serviço a Deus. Por isso, trabalhar para quê? Trabalhar para servir a Deus no mundo. Esse é o nosso chamado, mesmo nas tarefas mais insignificantes. E eu descobri na Bíblia 6 motivações bíblicas para o seu trabalho. E eu quero te ajudar a responder essa pergunta hoje através dessas 6 motivações bíblicas. A primeira motivação bíblica para o trabalho é necessidade. A motivação mais básica é a necessidade. Eu trabalho para suprir as minhas necessidades básicas. Provérbios capítulo 16, 26 diz: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Se você não trabalhar, você não terá o que comer. Nós precisamos trabalhar. Paulo também critica aqueles folgados que não querem trabalhar e vivem à custa dos outros. E ele disse, mesmo sendo missionário, eu não quis ser um peso para vocês, eu trabalhei para levantar recursos para mim. E ele diz, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Mas tem muita gente que, não vou trabalhar, eu quero encontrar um emprego dos sonhos, porque eu acho que eu já mereço entrar numa posição assim, e aí não aceita esse tipo de trabalho, não aceita aquele tipo de trabalho. Uma jovem na minha igreja recentemente foi trabalhar no mercado, mas Thiago, isso não me realiza, tal. Mas eu falei para ela, mas no final do mês, quando o salário cai na sua conta, isso não te realiza? É nesse momento sim. O problema é que essa geração está perdida, e muitos adultos também estão perdidos, vivendo uma vida achando que trabalho é uma coisa diferente. A motivação básica inicial é necessidade. Senão sua família não terá o que comer, você não terá o que vestir, você precisa correr atrás também das suas necessidades. Mas Deus disse para não se preocupar, que Ele ia suprir tudo. Tudo bem, Ele disse isso, mas Ele nunca disse que isso eximia você do trabalho. Ele disse que você deveria trabalhar. O conceito na Bíblia não é abençoado, o conceito na Bíblia é abençoado. Abençoado, eu vou suar, eu vou trabalhar a minha terra, é abençoado. Eu trabalho, faço a minha parte,
Como eu disse ontem aqui entre os jovens, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. E Deus me abençoa, abençoado. Outra coisa, Eclesiastes 3,18, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Nós precisamos trabalhar porque as coisas no mundo elas vão se depreciando, elas vão se estragando, elas vão perdendo o seu valor. Nós precisamos fazer manutenção constante no carro, em casa, o tempo todo trabalhando em casa, dá muito trabalho tudo isso. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, eu tinha 17 anos e eu descobri uma coisa incrível. Eu descobri que as roupas não brotavam no armário simplesmente. Eu descobri que existia um negócio chamado máquina de lavar. E que as roupas precisavam ir para lá e depois tinha que secar e depois tinha que passar. E isso dava muito trabalho. Até o dia que eu não tinha mais roupa para usar e a montanha lá de cuecas e meias e não sei o que. Era uma montanha do Everest dentro da minha casa. E aí eu comecei então a descobrir que na minha vida havia uma mãe que trabalhava muito para que aquela roupa estivesse limpinha e cheirosinha lá no armário. Não tem jeito, meu amigo, necessidade, nós temos que trabalhar por necessidade, senão a vida para. Nós temos que trabalhar. Outro motivo para trabalhar, Provérbios nos mostra a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, assistindo Netflix, na frente do Facebook, no Instagram o tempo todo? Sai dessa, preguiçoso, vai fazer alguma coisa da sua vida, alguma coisa que presta, porque você está vivendo para Deus. Então a motivação mais básica inicial é uma questão de necessidade. A segunda motivação bíblica, também básica, é uma questão de prosperidade. Eu trabalho para o meu crescimento financeiro. Às vezes a gente tem medo dessa palavra prosperidade, porque infelizmente aqui no Brasil muitas igrejas usam isso da maneira errada, mas a prosperidade é um conceito bíblico, um conceito de crescimento, de desenvolvimento. E riqueza não é algo errado. Na Bíblia Deus nos mostra muitos homens que foram ricos, como Jó, como Abraão, como Salomão. O problema não é ser rico, o problema é o que você faz com o dinheiro, ou o que o dinheiro faz com você. O problema é como você ganhou esse dinheiro e como você gasta esse dinheiro. Se você vive para consumir, se você vive para acumular, esse é o problema. Mas a Bíblia diz que se você trabalhar da maneira certa, você vai alcançar o crescimento financeiro, e isso é importante para você constituir uma família. O texto diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Esse versículo, ele exemplifica muito bem o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Pessoas que estão abandonando o trabalho na terra, suando a camisa, o trabalho difícil, porque eles estão atrás de fantasias. Eles estão lá no Facebook, clicando naquela propaganda que diz assim: tenha mais resultado com menos esforço. Eles estão à procura de um atalho, eles estão à procura da pílula. Como disse esses dias uma médica nutricionista da minha igreja, que falou: o pessoal vai lá e eles não querem cumprir aquilo lá, que olha, faça isso, assim, dieta, e aí você vai fazer exercício. Não, no final eles falam assim: mas não tem uma pílula. Nós estamos atrás da pílula do sucesso no casamento, do trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos um atalho. Nós queremos um caminho mais fácil, e o que a Bíblia está dizendo é: para com isso, não existe atalho. É trabalhar bem a sua terra, e quem trabalha bem a sua terra, e isso é difícil, terá fartura de alimento. É ralar muito, quem rala muito terá. Quem rala muito terá, mas quem fica indo atrás de fantasias, buscando atalho, não tem juízo, e vai acabar se dando mal. A Bíblia também diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é o problema da nossa geração, a geração que eu costumo chamar de geração miojo. É a geração do fast food, geração imediatista, que quer as coisas agora. Não, mas imagina estudar todo esse tempo. Não, eu vou buscar o curso de tecnólogo, que é só 2 aninhos. Não, porque eles estão à procura de coisas mais fáceis, eles não conseguem lidar com o tempo, eles querem agora, aqui, para hoje. Eu não aguento trabalhar, eu não quero construir. Entenda, na vida as coisas elas não acontecem.
Um grande amor não acontece. Um grande amor é construído. Uma grande carreira não acontece. Você não é tão brilhante assim. Ninguém é. O gênio, ele é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, uma grande carreira é construída. Nós precisamos construir, e o que o texto está dizendo é: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado, ele quer fazer o caminho mais rápido, ele abandona essa faculdade sem pedir conselhos, ele vai para outra faculdade, ele deixa o emprego, ele fica desempregado, não tem dinheiro para pagar as contas, ele começa a assumir uma série de dívidas, e fica lá, ai, ora por mim, mas é apressado. Não buscou a multidão de conselhos, não teve planos bem elaborados. A Bíblia diz: tenha um planejamento de vida, busque fazer um plano elaborado. Quem planeja, os planos bem elaborados levam à fartura. Cumpra os ciclos da vida, não desista no meio do caminho. A Bíblia também diz o seguinte: David Bly, político americano, disse: querer ser bem sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Tem muita gente querendo colher sem plantar. É isso que essa geração quer. Ai, como que eu vou conseguir mais sem precisar plantar tanto? Eu lembro do dia que a minha irmã estava sofrendo, fazendo faculdade, acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar, saía do trabalho 6 horas, ia para a faculdade, voltava meia-noite para casa, acordava e ela não aguentava mais essa rotina da vida durante anos querendo desistir. E eu disse: lembra o que diz o sábio de Eclesiastes 13? Ele disse: mana, hora de plantar, hora de colher. Talvez hoje você está vivendo um momento da sua vida que é a hora de plantar, e o momento de plantar não tem colher. É suar a camisa, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de vento. É difícil, mas hora de plantar, hora de colher. Você está vivendo um momento de plantar, e se você não plantar sacrificialmente, você nunca vai colher abençoadamente. Salmo 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cantos de alegria. Isso é promessa na Bíblia. Abençoado. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cantos de alegria. Talvez hoje você olhe para pessoas, referências aqui que chegaram lá, mas essas pessoas não chegaram lá por acaso. Elas trabalharam, elas ralaram, elas não ficaram se perguntando: será que isso me faz feliz? Ai, será que isso vai me realizar pessoalmente? Não, elas se enfiaram a cara no negócio e trabalharam até o fim. Meu avô, meus tios estão aqui hoje, eles moram aqui no Espírito Santo. Pai da minha tia já faleceu no ano passado. E o meu avô, pouco antes de falecer, meu avô trabalhou muito, até ele morrer, ele estava trabalhando ainda, não parava. E eu fui conversar com ele pouco antes da morte dele. Ele marcou muito a minha vida e de toda a nossa família. E ele me contou que com 10 anos ele parou de estudar para ir trabalhar. E ele não teve a oportunidade de ficar perguntando: mas será que é isso que eu quero? Mas será que isso vai me realizar pessoalmente? Trabalho é trabalho. Ele começou a trabalhar com 10 anos. Com 12 anos ele comprou a primeira loja dele lá em Novo Hamburgo, que ainda existe, quase 80 anos a loja, o comércio, hoje tocada pela nossa família. A loja está lá, e ele começou a trabalhar com 10 anos, 12 anos, comprou a loja, começou a desenvolver, trabalhando madrugada, trabalhando durante o dia, trabalhando. O trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio, uma ferramenta de sustento para a família. É uma fonte de sustento para a família. Então nós trabalhamos para sustentar a nossa família. Por isso também, o versículo de Provérbios 24, 27 diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Tem muitos jovens que me perguntam: Tiago, eu devo casar? A gente não tem recursos, a gente casa pela fé, como que funciona isso? Olha o que a Bíblia diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Ou seja, existem áreas da vida, ciclos na vida que eu preciso cumprir, terminar, encerrar muito bem antes de pensar em casamento. Eu preciso deixar as coisas encaminhadas, porque senão lá na frente eu vou acabar sofrendo. Entenda, a Bíblia diz que para eu me casar eu preciso deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe significa que eu preciso ter maturidade para
levar a minha vida, conduzir a minha vida, maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade financeira, não para conduzir só a mim mesmo, mas um cônjuge, uma esposa, filhos, maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade financeira. Eu preciso estar pronto, senão eu não devo constituir família. Claro que ninguém vai chegar lá no topo logo, talvez, mas existe um mínimo necessário. Você pode baixar o padrão, mas nossas esposas precisam de um mínimo de segurança, e nós homens precisamos estabelecer esse mínimo padrão e dar condições para as nossas famílias. Um jovem certa vez ligou para o pastor Mark Driscoll lá nos Estados Unidos, durante a madrugada. O pastor atendeu durante a madrugada preocupado: o que foi? E o jovem disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. Ele: o que aconteceu? Eu acabei de entrar em sites pornográficos aqui, eu vi mulher pelada. O que eu faço, pastor? E aí o pastor disse para ele: sabe o que você faz? Toma vergonha na cara. Segunda coisa que você faz: vai dormir agora. E amanhã você acorda bem cedo, para de viver essa vida da madrugada e essas coisas, e vai trabalhar. E trabalha, estuda, trabalha, para que quando você tiver condições, maturidade financeira, então você se casa com a mulher que você ama, e quando chegar na lua de mel, então você pede para ela tirar a roupa para você. Quando você tiver condições de sustentar a sua esposa, então você vai poder desfrutar de mulher pelada. O problema é que essa geração está querendo viver coisas antes desse momento. E sabe qual é o problema? Porque ele é tão imaturo, porque muitas meninas e mulheres tentam conquistar os meninos antes do casamento, vivendo essa relação sexual, sendo que você deveria virar para ele e dizer assim: não, meu amigo, Deus tem um plano, e para você ter isso aqui, você precisa ralar. Termina primeiro o teu trabalho a céu aberto, aí depois a gente vai experimentar tudo isso. Por isso ele não está amadurecendo, porque ele tem as coisas que ele quer na hora que ele quer. Você precisa se posicionar, menina, você precisa se posicionar. Nós precisamos. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, depois constitua a família. Não seja apressado. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ah não, Tiago, mas nós vamos casar pela fé, nós nos amamos e nós temos Deus conosco. Por isso eu amo tanto ela, Tiago, que eu posso comer o resto da minha vida pão com ovo. Eu posso viver de pão com ovo o resto da vida. Aí vive lá 1 semana, 2 semanas de pão com ovo, daqui a pouco não aguenta mais. Por isso tem um movimento entre a nova geração chamado Eu Escolhi Esperar. E o que eu estou dizendo para a nova geração, numa campanha nova que eu estou fazendo agora, não é só esperar para você viver um casamento feliz. Se você quer viver um casamento feliz, não basta esperar, você precisa trabalhar, tá bom? Você quer ser bem sucedido? Entre nessa campanha também, tá bom? Terceira motivação para o trabalho, uma questão de maturidade. Vinícius de Moraes, no seu poema O Operário em Construção, falou: o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Enquanto eu trabalho, eu sou trabalhado. Então o trabalho, ele é uma ferramenta de Deus para forjar o meu caráter. O trabalho é aquilo que eu chamo de uma lixa espiritual. Deus usa o trabalho para me trabalhar. Eu chamo a minha esposa, hoje à noite a gente vai falar sobre família, que vai ser muito legal, venha participar. Eu vou contar algumas histórias. E a minha esposa, eu costumo falar para ela: amor, você é uma lixa espiritual na minha vida. Ela detesta quando eu falo isso, mas é a verdade. Eu sou uma lixa espiritual na vida dela. Ela está trabalhando pela minha santidade, eu estou trabalhando pela santidade dela. Relacionamento gera isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Treta, conflito. Relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Mas conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade. Trabalho gera isso aqui: conflito, pressão, suor. Mas isso é uma lixa em que eu estou sendo trabalhado por Deus. Por isso, Tiago disse o seguinte no seu capítulo 1, ele disse: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria quando vocês estiverem passando por todo tipo de provações. Todo tipo, é no trabalho, é em casa, é para todo lado. Fica feliz, sorria, você está sendo provado. Porque as provações produzem perseverança. Não desista.
Persevere, persevere, e a perseverança precisa ter ação completa. Eu não posso abandonar no meio do caminho o ciclo, senão eu não vou amadurecer. Eu tenho que ir até o fim, cumprir os ciclos, cumprir as etapas, para que eu me torne maduro. Então eu vou me tornar maduro. Deus tem um plano através de todo esse esforço, todo o trabalho. Deus está trabalhando você, Deus está conduzindo você, trabalhando no seu caráter. Eu vou passar isso aqui, porque a gente não vai ter tempo. Depois você pode procurar essa palestra no Facebook, tá bom? No YouTube, você vai ter a palestra completa aqui por causa do nosso tempo. Quarto lugar, credibilidade. Eu trabalho para testemunhar diante dos outros. É uma questão de credibilidade também, é através do meu trabalho que eu testemunho. O texto de Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Se você vê alguém habilidoso, esse cara vai ser promovido. O problema é que a gente já quer chegar no topo, mas ninguém chega no topo assim. É trabalho, é relação, é de baixo. Tem um jovem na minha igreja que ele é cadeirante, deficiente físico, e ele nunca se apegou a essa deficiência. Ele foi estudar, foi trabalhar, se preparar, e ele estudou durante muitos anos uma ótima faculdade. Depois ele foi fazer pós-MBA, se preparou, se tornou funcionário de um grande banco, uma administração de um banco grande lá em São Paulo. Durante 8 anos ele trabalhou nesse banco, até que ele mudou para a minha cidade, em Indaiatuba, da nossa igreja, e ele chegou lá e não conseguiu um novo emprego, porque ninguém queria contratar um deficiente físico. E ele ficou lá 1 ano procurando, se desgastando, fazendo de tudo e não encontrou nada, até que ele chegou para mim: Tiago, o que eu faço? E eu disse: meu amigo, baixa o padrão e faça o que tiver que fazer, que você precise trabalhar. E ele falou: surgiu uma vaga no mercado como caixa de supermercado, que Deus te abençoe. Eu falei: segue em frente, é uma questão de necessidade. E ele foi trabalhar no mercado, deficiente físico, ia todo dia lá trabalhar no mercado, no caixa, um cara que fala 3 línguas, inglês, italiano, português, um cara altamente capacitado, um currículo absurdo. Ele sentou lá naquele caixinho, ele disse: Tiago, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu falei: faça com excelência. Ele disse: Tiago, eu estou atendendo cada pessoa como se fosse Jesus. E realmente eu fui lá ver, o pessoal fazia fila no caixa dele, porque ele é muito engraçado, e ele era o único que sabia falar inglês e outras línguas. E aí o pessoal, os estrangeiros que passam por lá, começaram a ir sempre no caixa dele. De repente um homem viu ele conversando em inglês com uma mulher na frente dele. Quando chegou a vez desse homem, esse homem virou para ele e perguntou assim: uau, cara, como que você é um cara tão capacitado, está aqui trabalhando no mercado e tão feliz nessa situação como deficiente físico? O que está acontecendo aqui? E ele compartilhou a história dele com esse cara, e esse cara virou para ele e disse o seguinte: pois bem, eu sou diretor da John Deere no Brasil, uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo. E ele disse: você não vai mais trabalhar aqui, você vai trabalhar para mim. Abençoado. Por isso. E esse diretor da John Deere, ele faz reuniões, ele coloca a foto do Flávio lá e diz assim: eu quero que nossos funcionários sejam como o Flávio. Credibilidade. É assim que a gente testemunha sobre o nosso Deus. Nós estamos dispostos a qualquer coisa, nós damos o nosso melhor naquilo que parece insignificante, porque o nosso Deus deu o melhor por nós, nós damos o nosso melhor em tudo que nós fazemos. É assim que nós testemunhamos sobre esse Deus. O texto diz: José, ele tinha um padrão de excelência. Na casa de Potifar ele foi excelente, como mordomo, como auxiliar de carcereiro ele foi excelente. Ele se tornou então governador do Egito. É esse padrão de excelência que serve o trabalhador habilidoso, ele será promovido ao serviço real. É promessa, isso acontece, isso é verdade. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos apostos em prontidão inabaláveis, em tempos difíceis, trabalhosos. O mundo está nos observando enquanto nós trabalhamos sob pressão. Mateus 5,16, Jesus Cristo disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, os homens glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quinto lugar, nós trabalhamos por uma questão de generosidade. Eu preciso encerrar, vamos passar rápido isso aqui. Eu trabalho para repartir com quem precisa. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Jesus Cristo também disse, Paulo disse: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo
Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras de Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Nós não trabalhamos só para consumir e acumular, nós trabalhamos para compartilhar, para repartir. O pastor falou aqui sobre a oferta missionária. Nós trabalhamos para isso, para contribuir com a obra de Deus no mundo, para ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis, na nossa cidade, na nossa família, seja onde for. Eu fiquei muito impactado com o testemunho em que 2 jovens chegaram para mim na igreja e eles falaram o seguinte: Tiago, nós precisamos te contar uma história. Eu falei: que foi? Me conta. E o pai deles é diretor da GE, a General Electric, uma grande multinacional, também uma das maiores empresas do mundo. E o pai deles é diretor da América Latina, é um bam na empresa. E eles ficaram impactados porque o pai todo ano recebe uma lista de carros importados que o pai precisa escolher, e o pai sempre chega para os filhos e fala: filhos, qual carro ostenta menos? E aí esse pai, eles moram numa casa pequenininha, todo mundo lá em São Paulo mora em condomínio, não sei o que, condomínio. Eles foram morar fora de um condomínio, uma casinha bem pequena, bonitinha e tal, mas bem pequena a casa. Todo mundo tem que dividir o mesmo quarto lá, os filhos, e tem 2 quartos a casa, e um computador para todo mundo, e carro não é para todo mundo também, e computador não é o de última geração. E aí um dia essa família que vive dessa maneira, o funcionário do pai chamou eles para ir jantar na casa dele. Aí foram na casa do funcionário do pai. Chegaram na casa do funcionário do pai, era uma mansão no condomínio, lotado de carros, todo mundo com laptop de última geração, celular de última geração, e eles ficaram assim. Chegaram em casa e botaram o pai na parede e falaram assim: pai, que história é essa? Você é o chefe desse cara, olha tudo que eles têm e olha o que nós temos, por que nós vivemos dessa maneira? E aí o pai disse: senta aí. O pai foi até o quarto, no escritório dele, buscou um caderninho, trouxe o caderninho e mostrou para eles assim: sabe por que a gente vive dessa maneira? Porque se nós tivéssemos tudo aquilo que aquela família tem, nós não poderíamos estar apoiando o trabalho missionário desse casal que está lá na África. Nós não poderíamos ajudar o Evangelho a se expandir na Amazônia com aqueles missionários que estão nessa obra aqui e nós contribuímos com eles. Se nós tivéssemos tudo aquilo, nós não poderíamos ajudar o fulano de tal, o seminarista lá no campo, não poderíamos ajudar a igreja tal. E ele começou a relatar uma lista de mais de 15 nomes em que a obra de Deus no mundo estava sendo sustentada através da família deles. Porque aquele homem entendeu que todo o dinheiro que ele tinha, toda a influência que ele tinha, não era para ele, não era sobre ele, mas era para fazer com que o nome de Jesus sobre a terra fosse conhecido. E ele pegou aquele dinheiro e ele repartiu com aqueles que precisavam. É sobre isso, generosidade. E 6º e último lugar, é uma questão de eternidade. Eu trabalho para me preparar para o céu. Sabe por quê? O céu não é o descanso eterno. O céu é trabalho eterno na presença de Deus. Será um mundo perfeito, em que não há mais corrupção, não há mais injustiça, e nós vamos trabalhar para o melhor patrão do mundo, nós vamos trabalhar para o próprio Deus, um Deus excelente. E Deus está nos testando aqui na terra, procurando os servos bons e fiéis, a quem Ele possa confiar as verdadeiras riquezas do seu reino, porque nós vamos viver lá, é mundo. O céu é uma cidade onde se trabalha. A Bíblia diz que o céu é a nova Jerusalém que desce, e nós vamos ali viver com Deus para sempre, trabalhando. E eu acredito que o galardão não são pedrinhas na coroa, mas tem a ver com as responsabilidades que nós vamos receber no reino de Deus, de acordo com o nosso trabalho e dedicação aqui na terra. Deus está testando você, Deus está provando você, assim como José, assim como Davi, assim como todos esses homens na Bíblia. Deus está à procura dos seus servos bons e fiéis. Por isso Paulo disse: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece aqui na terra, mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre no reino de Deus. Ele também disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Portanto, vamos passar isso aqui rápido. Você pode depois entender esses alertas de Salomão sobre o trabalho. Lá no YouTube você pode assistir. Para encerrar, em primeiro lugar, não existe trabalho insignificante. Todo trabalho é uma tarefa dada por Deus. Em segundo lugar, você tem perseverado nas lutas e dificuldades que encontra
trabalho, ou você abandona, você desiste, você chora, você fica reclamando, pula fora. É por isso que a sua vida está desse jeito, meu amigo. Não é porque o mundo está complicado, é porque o seu coração está bem complicado. Terceiro lugar, o trabalho é apenas um meio e não um fim. O trabalho não é fonte de felicidade. O trabalho é fonte de sustento para a família. Mas nunca confunda o trabalho como um fim. O trabalho é uma ferramenta de Deus em nossas vidas, em que Deus nos abençoa através dele, que sustenta a nossa família e que sustenta a obra de Deus no mundo. Por isso não confunda, a vida não é sobre trabalho, a vida é sobre família. Salomão, ele se desgastou trabalhando, até que no final da sua vida ele descobriu, pois é, eu queria ter me dedicado mais, vale mais a pena. Então o trabalho não é o que vale a pena. O trabalho é uma ferramenta, uma necessidade, que abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa o mundo inteiro. Mas o trabalho é um chamado que Deus nos deu para levar o seu nome, para imprimir a sua majestade, a sua glória, aonde nós estivermos, trabalhando com nossas mãos, seja levantando uma parede, seja construindo uma catedral, seja lavando a louça, seja arrumando cadeira na igreja, cuidando de crianças, seja o que nós fazemos, nós estamos sempre servindo a Deus, aqui na terra, para que o seu nome seja conhecido. Amém? Você possa assumir uma nova postura. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos confronta, que nos consola e que nos abençoa. Nós entendemos, Deus, que o Senhor tem uma vontade para as nossas vidas que é incrível. Ela é boa, agradável, ela é perfeita. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Nós estamos tão conformados, tão influenciados por essa cultura e esse mundo. Estamos buscando o que nos realiza pessoalmente quando fomos criados para buscar a tua glória. E a felicidade é resultado de viver para a tua glória, é consequência de viver para ti. Renova a nossa mente, Deus. Nos ajuda a viver, Deus, a tua vontade, o teu plano, e te obedecer em cada coisa e te servir onde nós estivermos, dando o nosso melhor com excelência. Porque o Senhor é um Deus tão excelente, que deu o melhor por nós, não só na criação, mas na cruz, através do sacrifício do teu único Filho, que nos amou com esse amor tão incrível. Nós somos gratos a ti, Deus, por esse Deus tão maravilhoso que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E Deus, até a noite. Obrigado, pessoal.